Finalmente, depois de muito tempo, eu venho conversar com vocês sobre Coluna de Fogo, o terceiro volume da saga Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Olá a todos, eu sou o Carlos e você está no canal Livros e E-Books. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, espero que goste do conteúdo. Se gostar, por favor, não deixe de dar sua curtida, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo e deixar também comentário aí embaixo sobre o que achou do conteúdo e no que a gente pode melhorar, tá bom? Para quem já leu algum livro do Ken Follett, especialmente os romances históricos, sabe que ele une muito bem uma grande qualidade narrativa com uma pesquisa histórica bastante profunda e minuciosa. E aqui em Coluna de Fogo não é diferente. Esse livro é um verdadeiro presente para quem gosta de romance histórico. Ele foi lançado em 2017 e é o terceiro volume da saga Os Pilares da Terra. O primeiro volume, Os Pilares da Terra, a gente acompanha a construção da Catedral de Kingsbridge, que é uma pequena cidade no interior da Inglaterra, uma cidadezinha fictícia. E em Mundo Sem Fim, que é o segundo volume, a gente vê a expansão da catedral, já englobando ali um hospital, e a expansão da cidade também. E eu já tenho vídeo aqui no canal para esses dois livros, eu vou deixar o link aí embaixo na caixa de descrição, para vocês depois darem uma olhada. E aqui em Coluna de Fogo a história tem sua continuidade. A pergunta que todo mundo faz: é necessário ler os livros anteriores para poder ler Coluna de Fogo? E a resposta é não. Cada um desses livros é uma história independente, se passa com cerca de 200 anos entre uma e outra. Então não tem os personagens de um livro, no livro seguinte já estão mortos. O máximo que acontece é alguma menção passageira a eles. Por exemplo, aqui em Coluna de Fogo, a gente tem a menção, aqui é o túmulo do prior Philip, ou então essa foi a ponte que foi construída pelo Mertin. Por aí vai, que são personagens dos livros anteriores, mas não tem importância nenhuma na história. O foco principal dos dois primeiros livros, como eu falei, é essa fictícia cidade de Kingsbridge e a evolução dos seus personagens. Aqui, em Coluna de Fogo, a trama já se torna mais abrangente, já sai um pouco da cidade, embora ela seja o ponto de partida ainda, mas a ação se torna bem mais abrangente de uma forma mais coletiva, não tão focada nos dramas pessoais dos personagens. Em todos esses livros, a questão da fé é bastante importante. A igreja, né, era uma força na Idade Média, então os dois primeiros livros estão bastante focados na construção e na expansão da catedral e nas questões religiosas ali envolvendo aquela localidade. Aqui em Coluna de Fogo, a situação é bem expandida e fica bem mais evidente do que nos dois primeiros livros, né? O livro ele tem muitos personagens, mas ele vai de forma bem tranquila. O Ken Follett é mestre na arte de fazer isso, né? De nos conduzir bem, tranquilamente pela narrativa. Então a gente não tem problema nenhum em acompanhar a história. Os personagens principais aqui são dois irmãos, o Ned e o Barney, que são filhos de uma próspera comerciante da cidade, e quando eles se veem privados da sua fortuna, eles acabam tomando caminhos bastante diferentes, né? O Ned vai trabalhar na corte da Rainha Elizabeth, enquanto o Barney se torna marinheiro. Esses dois personagens vão se envolver com uma série de outras pessoas, especialmente divididas em duas religiões, aliás, dois ramos da mesma religião, mas com desdobramento muito importante na história, não só na história aqui do livro, mas na história mundial, porque esse livro se passa exatamente no meio, no auge das guerras religiosas que tomaram conta da Europa nessa época, né, no século XVI, que foram as lutas entre os católicos e os protestantes. A trama desse livro se inicia em 1558 e mostra todo o contexto político e religioso em torno do reinado da Maria Tudor,
que restituiu o catolicismo como religião oficial da Inglaterra, e quem não acreditava nisso, né, no caso os protestantes, eram perseguidos e caçados e mortos de diversas formas. Porque ela, tanto ela quanto o seu marido, né, que era o rei da Espanha, eles não aceitavam qualquer tipo de outra religião nos seus reinos. Porém, com a morte dela, quem subiu ao trono foi Elizabeth I, que tinha apesar de voltar a colocar o protestantismo como religião oficial, ela tinha a ideia de manter a paz. O ideal dela era acabar com essas perseguições religiosas, né? Ela dizia que no reinado dela ninguém seria morto pela fé que acreditasse. Não foi bem isso que aconteceu, mas era a intenção inicial dela. O problema era que a Elizabeth era considerada bastarda e por isso não teria direito ao trono. Quando ela sobe, então, ao trono, a maioria dos países europeus se volta contra a Inglaterra e começam a se multiplicar aí, histórias, complôs, né, de assassinato, tentativas de rebelião, invasão da Inglaterra, todas com o intuito de derrubar a Inglaterra e passar o poder, o trono, para Maria Stuart, que era sua prima, que era rainha da Escócia, e que voltaria então a colocar o catolicismo como religião oficial. Logicamente, por trás disso tudo tinha muita intriga política, muitas tramas, né, muitos interesses de outros países em dominar a Inglaterra. O que ninguém sabia é que a Elizabeth ela era muito astuta e muito decidida, e ela não tinha intenção nenhuma de entregar seu trono a algum outro soberano, né? Por isso, ela começou a juntar ao redor de si várias pessoas com o objetivo de descobrirem essas rebeliões, essas revoltas que poderiam derrubá-la do poder, instituindo assim uma espécie de serviço secreto pioneiro, né, já nessa época. Enquanto isso, o extremismo religioso vai crescendo, vai tomando proporções gigantescas e se espalhando pela Europa inteira, o que foi palco de vários confrontos entre católicos e protestantes e de forma bastante violenta. Essa disputa pelo trono entre a Elizabeth I e a Maria Stuart durou várias décadas e já foi relatada em inúmeros livros e vários filmes. Inclusive eu deixo a dica de um aqui bem recente e interessantíssimo, muito bom, que é o Duas Rainhas. E então essa rivalidade entre elas durou a vida toda e, curiosamente, hoje em dia as duas estão sepultadas lado a lado na na abadia de Westminster, em Londres. Então aqui nas páginas de Coluna de Fogo a gente tem um desfile imenso de personagens, tanto reais quanto fictícios, e as cenas também se passam em vários países. Na França, na Inglaterra, na Holanda, na Bélgica, na Espanha e até mesmo no Caribe. E aí o que fica bem marcado, né, nesses personagens em comum é que eles têm uma fé muito forte, tanto na tolerância, tanto para o lado da tolerância religiosa, quanto às vezes no lado da radicalidade. O mais interessante desse livro é que o Ken Follett vai mostrar a situação da religião, tanto católica quanto protestante, em diversos países, e como cada um desses países lidava com a situação nessa época. E o que fica bem claro é que, tanto de um lado como de outro, como isso estava envolvido na política. Era muito mais uma questão de política do que crença pessoal. E isso era colocado, era jogado para o povo de uma forma que provocasse uma euforia religiosa, mas que o fundo de tudo eram questões políticas e econômicas, de domínio mesmo de um país sobre outro. Então aqui nesse livro tem um pouco de tudo. Tem conspiração, complô para matar reis e rainhas, tem ambições de nobres e religiosos para conseguir poder, tem protestantes matando católicos, tem católicos matando protestantes, inclusive fala bastante da terrível noite de São Bartolomeu, que foi um massacre horrendo ocorrido em Paris. Tem a derrota da então tida como invencível Armada Espanhola. Então tem de tudo um pouco. Para quem gosta de história, esse livro é um prato cheio.
E no centro disso tudo está a Elizabeth I, tentando manter o seu poder. E essa disputa com a sua prima pelo trono da Inglaterra. Coluna de Fogo é um calhamaço, são mais de 800 páginas, e para escrever esse livro, o Ken Follett fez uma pesquisa histórica fantástica. Eu vou inclusive deixar o link de um vídeo onde ele mesmo relata um pouquinho da pesquisa que ele fez, que ele precisou, dos lugares que ele precisou viajar para conseguir escrever esse livro. E para alegria da imensa multidão de fãs que gosta dessa saga, agora em setembro sairá mais um volume, que é o Crepúsculo e a Aurora, que o Ken Follett nos leva lá para trás no tempo, na época das invasões dos Vikings, e vai relatar a própria criação da cidade de Kingsbridge. Então é um livro que está sendo muito aguardado e está prometendo ser mais um grande sucesso e uma história empolgante. Eu vou deixar o link aí embaixo, tanto para essa pré-venda, quanto para os livros anteriores da série, inclusive o Coluna de Fogo. E se alguém tiver interesse de adquirir, puder fazer utilizando o meu link, eu agradeço, tá bom? Então, se você já leu algum dos livros dessa série, ou algum outro do Ken Follett, ou pretende fazer a leitura, deixe seus comentários aqui embaixo para a gente poder conversar um pouquinho a respeito, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!